Ocolofé para quem é de Colofé, Mucuyô para quem é de Mucuyô, Motumbá para quem é de Motumbá, fraterno saravá aos meus irmãos umbandistas. Estamos aqui hoje para dar início a uma série de debates onde nós vamos aos poucos elucidando algumas dúvidas que porventura você tenha, no intuito sempre de trocar ideias. Não sou dono da verdade, nem quero ser, mas espero que essas informações sejam de grande valia a todos vocês. Primeiro, eu acho que seria impossível começar um curso ou um debate sem falar de Exu. Exu, para aqueles que são um pouco mais velhos, há coisa de 20, 30 anos atrás, se nós pegarmos Exu hoje e um Exu de 30 anos atrás, nós vamos verificar que a mudança que essa entidade sofreu nesses últimos 20 a 30 anos foi tão grande que hoje é visível a todas as pessoas quem é Exu. A ideia de que Exu é diabo, que veio com o cristianismo, com a Igreja Católica, não condiz com a verdade, nunca foi verdade. Aquelas imagens que nós vimos em casas de Umbanda, aquilo não existe, aquilo é abominação, não é verdade? Exu é o grande arcano, Exu é o Senhor dos caminhos junto ao Senhor Ogum. Exu é aquele que tudo sabe. Exu é aquele que conhece o ser humano no seu maior e mais profundo íntimo. Exu é aquele que consegue matar um pássaro hoje com uma pedra que ele vai atirar amanhã. Exu é aquele que trabalha hoje de roupa branca, de luz acesa, de congar aberto, para que alguns dogmas da nossa religião sejam quebrados. E quebrar dogma nunca é fácil. Quebrar dogma é uma coisa muito, muito, muito complicada. Uma que faz com que aquele que já está há alguns anos não queira mudar. Outra, para aqueles que chegam agora, queiram mudar Exu de tal maneira que ultrapassa realmente a mudança efetiva que Exu possui. Então, Exu é o Senhor da verdade, dos caminhos, e assim será. Vamos falar de um outro Exu, que é a entidade feminina de Exu. Eu sempre tive muita curiosidade para saber quem é Exu. Quem é esse Exu mulher, né? Que nós chamamos de Pombagira, né? Sempre ficava imaginando, mas Pombagira, pomba é um pássaro e gira é girar, né? E eu sempre pensando nisso, procurando em livros, procurando me esclarecer, até que em um desses estudos eu consegui encontrar o verdadeiro nome de Pombogira, né? O verdadeiro nome dado às pombogiras. Então, Pombagira não é o nome correto, tá? Seria Panzila, Pangila, Pamboingila, Pamboinzila. Todos esses nomes bantus representam Pombagira. E como acontece muito nas casas por aí,
de Umbanda, de Candomblé, as pessoas escutam uma coisa e saem pregando aquilo que escutaram e às vezes muito mal interpretado. Então alguém escutou Pamboinzila e saiu, eu falei que a pomba gira, e não era Pamboinzila, Pamboingila, não é? E todas essas coisas são advindas de falta de atenção, né? Nossa, dos assistentes que frequentam nossas casas, e porventura às vezes confundem as coisas, e essas confusões acabam por se tornar às vezes verdade. Pamboinzila, na verdade, é o único Exu feminino dentre todos os Exus masculinos, por isso que tem algumas cantigas que nós fazemos. Pombagira é mulher de 7 maridos, né? Não é que Pombagira tem 7 homens, Pombagira saiu com 7 homens, Pombagira teve um caso com 7 homens, com 7 Exus. Não, Pombagira é a única mulher entre as 7 falanges de Exu. Então, é uma força feminina, é a força passiva, enquanto Exu é a força ativa, Pombagira é a força passiva. E a força positiva e a força negativa cria equilíbrio. E este equilíbrio é o que dá para todos nós os descarregos necessários, as mensagens necessárias e o equilíbrio interior e exterior necessário sempre que for preciso. Então, Pombagira, vocês pensem 2 vezes antes de falar novamente esse nome e divulguem sim esse vídeo, divulguem esses nomes para que outros tenham a mesma oportunidade de entender, de saber o que é, quem são essas Pamboinzila. Então, Exu masculino agora, ele é senhor da magia, senhor da manipulação energética. Então, nos dias de hoje, há 30 anos atrás, seria humanamente impossível eu tocar uma gira de Exu com o meu congar descoberto, com a luz acesa, com crianças na minha assistência, com mulheres grávidas na minha assistência. Mas espera aí, se nós estamos lidando com entidades de luz, se nós estamos lidando com entidades de extrema luz, de extremo conhecimento magístico, essas entidades saberão se neutralizar as energias para que aquela criança tome o seu passe e vá embora bem, para que a mulher grávida, gestante, esteja frente a frente com o Exu e saia bem. Afinal, repito, estamos lidando com entidades de luz, entidades de extrema luz, de extremo conhecimento magístico. Então não será uma cortina que cobre o meu congar que fará com que Exu não enxergue o que tem atrás do congar. O que nós teríamos aqui é um pano cobrindo o congar. E será que Exu não consegue enxergar além de um pano? Se Exu enxerga além das paredes, se Exu não tem distância para correr gira em outro estado, em outro país, Exu consegue fazer essa movimentação energética entre outros estados, entre outros países, entre outros bairros. Será mesmo que um pedaço de pano vai limitar Exu ou vai desrespeitar Exu? De jeito nenhum. Exu está ligado também à espiritualidade da direita. Então a espiritualidade da direita
junto com a esquerda, gera novamente o equilíbrio. E este equilíbrio é o que faz com que a roda da energética, a roda que faz com que as energias circulem, possa trabalhar da mais perfeita ordem, da mais perfeita maneira. Então nós temos que desmistificar algumas coisas. Exu é Senhor dos caminhos? Sim. Exu é um ser extremamente magístico, conhecedor da magia? Sim. Pombogira é aquela pombagira, né, que consegue enxergar além? Sim. Que consegue nos ajudar além? Sim. Eu conheci um Exu que me dizia que quem estragava ele era o ser humano. E realmente, Exu é uma energia muito forte. Exu é uma energia muito ativa, muito ativa. Quando incorporada, no momento da incorporação, para aqueles que já trabalham, sabe que é uma força muito, muito, muito forte, muito ativa. É uma força que, segundo antes da nossa incorporação, ela percorre todo o nosso subconsciente, desbloqueando esse nosso subconsciente, e nós sabemos que no nosso subconsciente existem segredos inimagináveis, que nem nós mesmos conhecemos. E Exu vai até lá, ao nosso subconsciente, promover a profilaxia, a limpeza desse nosso subconsciente. Só que muitas vezes esse subconsciente fala mais alto, fala mais forte. E aí é onde nós vemos Exu cometerem gafes absurdas, como eu acredito que muitos de vocês já devem ter presenciado. Se não presenciaram, já devem ter ouvido falar. Então, tenham muito cuidado para que essa força, essa energia toda, na hora que pega o nosso corpo, ele pega o nosso corpo e haja por ele, e não por um instinto do subconsciente de fazer algo. Exu não é arrogante, Exu não é senhor da razão. Exu é aquele que mostra o caminho e segue quem quer. Um Exu também me falou isso. E olha, eu mostro o caminho, segue aquele que quer, pois eu não vou pegar ninguém no colo e carregar até o caminho certo para que caminhe, mesmo porque, se assim o fosse, o nosso livre-arbítrio estaria quebrado e não existiria outra religião no mundo, a não ser a Umbanda ou Candomblé, que lida com estas entidades. Não é verdade? Muitos de vocês também já devem ter ouvido falar dos Exus mais velhos, das Yalorixás, dos Babalorixás mais velhos, que Exu é um ser que não tem limites, né? Essa frase é muito ambígua. Ele não tem limites como? Ele tem limites. Existem os orixás que os limitam, existem Oxalá que o limita, existe toda uma hierarquia espiritual que limita o trabalho desses Exus, dessas entidades, não é? E essas entidades sabem disso e respeitam. Aquelas entidades que realmente estão incorporadas, entidades de luz e verdades, elas respeitam. A falta de respeito já é sinal de que algo não está bem, algo não está certo, alguma coisa errada está vindo por aí, porque o orgulho, a vaidade, o misticismo, charlatanismo são coisas do ser humano, não são coisas de espírito, muito menos de espíritos evoluídos.
Outro absurdo que eu escuto muito é: o meu Exu evolui comigo. Como assim? Exu evoluir com o ser humano? Se o Exu evolui com o ser humano, é sinal que ele está abaixo do ser humano. Hierarquicamente, energeticamente, moralmente, ele está abaixo do ser humano. E eu vou cultuar uma entidade que está abaixo de mim, eu vou dar de comer a uma entidade que está abaixo de mim. Com que intuito? Para quê? Não, Exu é uma entidade de enorme conhecimento magístico, eu repito, de muita luz, de um conhecimento espiritual incrível. Então, o Exu não vai aprender conosco. Nós sim vamos aprender com ele, mas ele aprender conosco não. Aí outros ainda me dizem: não, o Exu aprende comigo, como tudo está em evolução, Exu também está em evolução. Peraí, aí nós estamos tratando de um outro assunto, de um outro patamar, não é verdade? Nós estamos tratando que tudo na vida evolui, tudo. Só que Exu está à nossa frente e ele vai evoluir à nossa frente. O caboclo está à nossa frente e ele vai evoluir sempre à nossa frente. Então, quem tem missão somos nós, médiuns, muitas vezes devedores, não é? E por isso estamos aqui dentro de um terreiro, emprestando o nosso corpo, o nosso ori, para que as entidades possam trabalhar e nós possamos resgatar as nossas dívidas, através de Exu, através de Pombagira, através de Pamboinzila, não é? São pontos muito diferentes e que levam a uma confusão muito temerosa àquelas pessoas que passam por isso. Então, é preciso estudar um pouco mais sobre Exu, estudar um pouco mais, se preocupar um pouco menos com a história de Exu, não é? Com o nome de Exu. O médium acaba de entrar no terreiro, na casa de axé, mas ele já quer saber o nome do seu Exu e da sua pombagira. E pior, alguns zeladores de santo dão o nome do Exu e da pombogira, ou da Pomboinzila. E isso se dá por Exu. Exu, no momento oportuno, ele dirá o nome dele. Ele falará através da boca do médium qual é o nome dele, qual é a falange que ele vem, qual é a falange que ele trabalha, e etc, etc, etc. Então não vamos confundir as coisas, né? Mediunismo, não vamos cair nessas armadilhas da mediunidade, porque essas armadilhas pode fazer com que uma coisa que estava estabilizada se torne extremamente negativa, pois nós acabamos atraindo essa negatividade para junto e para perto de nós. Então, acreditando de que Exu e Pombogira, Pamboinzila está ao nosso lado e tem tanta força que nós sentimos na incorporação, pois eles estão tão próximos da Terra, tão próximos de nós, que nós acabamos por sentir muito mais fácil. Outra coisa que eu queria esclarecer é Quimbanda. Muitos dizem que Quimbanda é aquele ritual onde só lida com Exu e Pombogira, Pamboinzila, e só lida com essas duas entidades.
só faz o mal. Isso é um grande equívoco.